Oi, galera, boa noite. Voltei aqui gravar uns vídeos para vocês. Ai, que saudade de vocês. Saudade de estar na escola, né? Poder dar as minhas aulas assim, olho no olho, tete a tete. Ficar gravando vídeo, ficar gravando aula é bem complicado, porque a gente perde esse contato com vocês. É complicado, tá difícil. Desde março, né? A gente, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e ainda estamos nessa. Mas eu quero muito poder ajudar vocês. Então vamos começar hoje. Vou ensinar vocês os cruzamentos em genética, o cruzamento da primeira lei de Mendel. Eu passei uns exercícios para vocês. Vou ensinar vocês a fazerem esses exercícios, tá bom? Vamos entender as regras básicas, a regra básica da genética, algumas regras básicas da genética. Todas características que a gente tem, que nós temos, são representadas por genes. Características internas, externas. Então, vamos imaginar assim, o formato do lóbulo da orelha, se ele é solto, se ele é aderente, formato do nariz, se a gente tem sarna ou não, a cor da pele, cor do cabelo, a textura do cabelo, se é liso, se é crespo, se é ondulado, cor dos olhos, a língua, se a língua enrola assim, em forma de canudo. Isso é uma característica genética, tem gente que não consegue. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês na aula em março. Tem pessoas que ficam fazendo assim, não consegue enrolar a língua. É uma característica genética também. O tipo sanguíneo, tipo A, B, tipo AB, tipo O. Se você é recessivo, se você é dominante, se você é A positivo ou A negativo, O positivo, O negativo, sangue O é o doador universal, o AB receptor universal. Inclusive, eu li uma matéria esses dias que o coronavírus ele se desenvolve mais em pessoas com tipo sanguíneo A, o O menos. Se você pega o vírus, você tem grande probabilidade de sair da doença com sintomas baixos. Uma febrinha, uma falta de paladar, uma falta de olfato, mas nada grave. A pessoa já do tipo A já pode pegar a doença e se agravar. Nada é comprovado cientificamente. Essa doença é um ponto de interrogação, vocês perceberam? Desde março, o que eu tenho certeza são as incertezas dessa doença. Porque tem gente que tá bem de saúde, pega a doença e infelizmente morre. Tem gente idoso, tem gente mal, com doenças graves, pega o coronavírus e fica bem. Tem gente que a esposa pegou, o marido não, e vice-versa, convivendo no mesmo ambiente. Então a gente não sabe quase nada, né? Por isso vamos continuar nos cuidando, tomando aí as devidas precauções, sem se apavorar, não precisa apavorar com nada, né? Não é um ebola, é o coronavírus. A gente não precisa apavorar, mas também não vamos relaxar, né? Mas vamos voltar a falar aqui das regras de genética. Então, a gente tem várias características no nosso corpo e essas características são representadas por genes. Então, você tem para cada característica 2 genes, certo? Os genes são representados por letras. Então, é o Azão, o Bzão, o Bzinho, o Czão. Então, toda característica é representada por 2 genes. Um gene que vem da mãe e um gene que vem do pai.
Os genes são representados por letras. O gene dominante, letra maiúscula. O gene recessivo, aquele que não domina, que a característica fica encoberta, esse gene a gente chama gene recessivo. Então vamos imaginar o gene azão. O gene azão, ele vai representar a característica da pessoa que tem pele, não tem a melanina, a pigmentação baixíssima de melanina, então é uma pessoa muito branca, vocês já viram. Inclusive a inspetora da nossa escola, a Rose, ela é albina. Então a pessoa tem o cabelo branco, tem a sobrancelha, os cílios muito clarinhos de pele. E essa pessoa que é albina, ela tem o gene recessivo em dose dupla. Então, ela vai ser azinho, azinho. Então, é uma característica representada pela letra A. Quando a pessoa tem o azão, azão, ela é uma pessoa normal. Então, ela vai desenvolver a melanina. O azão, azinho também, porque o azão encobre o azinho e se sobressai. O azinho, ele fica escondido na pessoa, essa característica não se manifesta, por isso que a gente fala gene dominante, porque ele domina o outro gene, e a característica dele é que se manifesta, do gene azão. Então, o gene azão com letra maiúscula é a característica dominante, o azinho, a característica recessiva. Então, se você tem na natureza o gene azão e o azinho, os genes são representados então por letras. Os genes estão aonde? Os genes estão no DNA, que fica no núcleo das nossas células. Lembram disso? Então, o gene é representado pelas letrinhas. Então, se a pessoa, a gente está falando do albinismo, então a pessoa vai ter dois genes, certo? Ou ela vai ser azão, normal, azão-azinho, normal, ou azinho, ela vai desenvolver a doença do albinismo. Ela não vai ter a melanina na dosagem certa para a gente ter essa pigmentação que a gente tem na pele. A pigmentação, então, varia a quantidade de melanina. As pessoas negras, maior quantidade de melanina, esse é o diferencial, tá? Muito importante quando a gente vai fazer os problemas de genética, saber os termos homozigoto e heterozigoto. Então, o que quer dizer isso? Então, eu fiz aqui para vocês, ó, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei, ó, o azão é homozigoto. Eu tinha escrito aqui hétero, né? Não. Homozigoto vem que o homo quer dizer igual, né? A pessoa que tem relacionamento homoafetivo com a pessoa do mesmo sexo. O homo quer dizer igual. Então, homozigoto quer dizer genes iguais, não importa se é dominante ou recessivo. Então, azão é homozigoto, azinho, homozigoto. Vocês estão entendendo? Agora, se a pessoa tem um gene dominante e um recessivo, ela vai ser heterozigota. Então, essas são regras que vocês têm que entender essas palavras para conseguir fazer os problemas. Então, quais são as regras? Repetindo, toda característica é representada por dois genes. Os genes são representados por letras maiúsculas e minúsculas. Então, são genes dominantes e recessivos. Se a pessoa tem dois genes dominantes, ela é homozigota. Se ela tem dois genes recessivos, ela é homozigota recessiva. Se ela tem um gene dominante e ela tem um gene recessivo, ela é heterozigota, tá? Então, vamos entender assim. Um problema que eu fiz para vocês em exercícios anteriores. O problema era o seguinte: você tem um homem casa com uma mulher, ambos heterozigotos para a cor de olhos.
Então, ambos são azão, azinho, azão, azinho. Como serão os filhos? Então, vamos tentar, né, fazer esse problema. Como que vocês vão fazer o cruzamento? É isso que eu quero que vocês entendam como fazer o cruzamento, tá? Então, eu vou fazer aqui o quadradinho e vou mostrar para vocês, tá? Vamos tentar aqui fazer com que vocês consigam enxergar esse quadradinho, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Então, você tem, deixa eu tentar aqui fazer de um jeito, como que eu vou fazer? Eu faço e vou mostrando melhor. Então, você tem aqui um quadrado, eu faço assim, desse jeito, tá? Faço um quadradinho com 2 riscos na vertical e 2 riscos na horizontal. Então, fica um quadradinho desse jeitinho aqui, vocês estão vendo? Aí, vocês vão colocar, ó, aqui e aqui, aqui e aqui, os genes separados. Por que separados? Porque na hora que ocorre, então, a formação do óvulo e do espermatozoide, ocorre a meiose. Lembra que eu expliquei meiose para vocês e mitose? Então, a meiose, ela vai reduzir pela metade o número de cromossomos. Então, se você tem na espécie humana 46 cromossomos, na meiose, você vai ter no óvulo 23 e no espermatozoide 23. Portanto, os genes caem pela metade também. Se a pessoa tem 30 mil genes ativos, ela vai ter 15 mil genes ativos no óvulo e 15 mil no espermatozoide, ok? Olha como a natureza é perfeita, porque tudo que você tem em dobro, você tem 2 genes para cada característica, não é isso que eu acabei de falar? O seu óvulo vai ter um gene dessa característica e o seu espermatozoide um gene, para que na hora da fecundação esses genes vão se unir de novo no mesmo locus, que a gente fala que é o local aonde fica o gene no cromossomo, locus gênico. Então eles vão se unir, vão ficar lado a lado paralelos, os genes alelos. Olha que interessante como essa natureza é divina, né? Então, na hora de montar o probleminha, a gente separa os genes, porque você é uma pessoa que vai formar os seus óvulos, se você for mulher, se você for menino, você vai formar os seus espermatozoides com a metade da sua carga genética, entenderam? Então, você vai fazer, se você for um homem azão, azinho, você tem o gene dominante e o gene recessivo, você tem olhos escuros. Então, você vai fazer azão, azinho, azão, azinho. Então, a gente faz aqui a menininha e aqui o menininho. O símbolo, ó, o símbolo do escudo, tá? Que é uma bolinha com a flecha, é menino. E uma bolinha com, assim, ó, deixa eu fazer direitinho pra vocês, que isso aqui tá um horror, né? Então, aqui é menininho, símbolo da genética, e o menininho é assim, tá? Às vezes a gente vê em banheiro isso aqui, tá? Menina e menino. Então, você coloca aqui, a menina, ela é azão, azinho, e o menino também, o casal aqui, tá? O homem e a mulher. Aí, na hora do cruzamento, o que que você faz? Você coloca aqui o azão, 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 aqui fica azão, azão. Azão, azinho, azão, azinho. Tá vendo? Azão, azinho aqui e o azinho, azinho aqui. Então, o azinho, azinho, em dose dupla, é o olho claro, o olho azul, né? Então, ficou o primeiro caso, o azão, azão. Então, se o óvulo da mulher, olha que interessante, se esse óvulo aqui da mulher encontra esse espermatozoide do homem, vai ficar azão, azão, ó. Então, vai nascer uma criança de olhos escuros, tá? Então, qual é a probabilidade do casal ter menina ou menino? A probabilidade seria 50%. Então, você diz assim, ó, vamos entender essa questão da probabilidade. Você fala, qual a probabilidade se eu tenho uma moeda de cair cara ou coroa? 50%, porque você tem 2 faces. Então, você joga, seria essa probabilidade, mas nem sempre é assim. Você pode jogar a moeda 10 vezes
e 10 vezes, 7 vezes, 8 vezes cai cara, ou vice-versa, não é verdade? Então tem casal que tem 4 filhas, 7 filhas, não tinha aquele seriado A Casa das 7 Mulheres? Então, por quê? Porque no caso coincidiu, né, dessa probabilidade, não dá certo de jeito nenhum. O casal teve 7 meninas. Então, a probabilidade, ela é assim, é um jogo de sorte ou azar. Então, qual é a probabilidade de nascer menina ou menino? Seria 50%, porque você tem 2 sexos, masculino e feminino. Mas nem sempre é assim, né? Entenderam? Então, a probabilidade aqui, no caso, né, você vai dividir em 4, 25%. Tudo vale 100%. Então, você faz 25, 25, 25, 25. Então, seria aqui 100%, tá? Então, a probabilidade de nascer de olhos escuros é toda vez que tiver o gene azão, porque o gene azão domina o gene azinho. Então, você vai ficar aqui azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Esse último quadradinho que ficou azinho, azinho, porque eu peguei um azinho aqui, fecundou e nasceu aqui azinho, azinho. Então, tem 25% de nascer uma criança de olhos claros. Essa questão de olhos é bem complicado. Tem vários genes, a gente fala que é polialelia, porque tem vários genes envolvidos na cor de olhos. Por isso que os olhos, o castanho é o mais comum. Preto, ele não é tão comum. E o azul, menos comum, né? É o recessivo. Aí o recessivo seria olhos claros, o azul, o verde. Já o dominante, nós temos o castanho, os olhos escuros, castanhos, o olho preto mesmo, aquele mel, tudo seria gene dominante. Isso é a questão da melanina. Se é pouca melanina, muita melanina, é como a pele. Não existe assim tom de pele exatamente um igual ao outro. O tom varia. A pessoa é branca, mas é branca, branquinha, brancão, branquelo. Aí tem o negro, né? Negrinho, negrão, mulato, mulatinho. Não é verdade, gente? Tem vários tons. Então, você tem desde o branquelo, desde a doença, que é o albino, que é a pessoa muito branca, né? Aí chega já a ser uma doença, que é a falta da melanina, tá bom? E é uma doença genética. E você tem também a muita melanina, né? Então, é isso que acontece. Todas essas são características determinadas por genes, tá? Eu vou fazer com vocês um probleminha que que eu passei essa semana para vocês. Eu vou fazer também o problema com vocês agora. E para eu ler aqui no computador, agora a professora está usando óculos, né? Outra novidade. Coloquei esse óculos, odiei, mal enxergo esse óculos, mas tô tentando usar para ver se eu me adapto. Aqui 1,75 grau, eu acho que é muito, porque fica meio embaçado. Acho que teria que ser 1,5. Mas vamos ver então aqui. O problema que eu fiz para vocês é o seguinte, ó. Uma mulher de olhos castanhos, heterozigota, tá? Então, ela tem olhos castanhos, heterozigota. Então, como é que ela é? Heterozigota, ela vai ter um gene azão e um gene azinho, que ela poderia ser olhos castanhos homozigota, né? Então, homozigota seria assim, homo, azão, tá? Só que ela é heterozigota, então ela vai ser azão, azinho, a mulher. Casa-se com um homem de olhos azuis. Qual é a chance dos filhos terem olhos claros? Então, veja. O homem tem olhos escuros. A mulher tem olhos castanhos. Então, ela é azão, azinho, porque ela é heterozigota. Casa-se com um homem de olhos claros. Então, ele é azinho, azinho.
tá? Azinho, azinho. Então, olha aqui como é que ficou. Ficou ela, os genes são representados pela letra A. A mulher que tem, ou o homem, o azão, vai ter os olhos escuros. Se for azão, azinho, heterozigoto, azão, azão, homozigoto. Então, ficou azão, azinho, porque no problema tá heterozigoto, versus azinho, azinho. Entenderam? Fazendo aquele cruzamento do quadradinho, como é que fica a resposta? Então, vamos montar o quadradinho. Então, você monta o quadradinho, que eu acho que facilita. Tem gente que faz de um outro jeito. Posso até ensinar outro jeito para vocês também. A gente coloca aqui embaixo a mulher, em cima o homem. Olha como é que ficou o quadradinho. Tá? Quadradinho aqui. Faz o quadrado, 2 traços na vertical, 2 na horizontal. Aí aqui na diagonal você coloca a menina e o menino. Mulher, homem. Certo? Então, no problema tá dizendo que a mulher tem olhos escuros. Então, ela vai ser aqui, ó, azão, azinho. Separa os genes por causa da meiose. E o homem tem olhos claros, azinho, azinho. Até aí vocês entenderam? Então, vou fazer aqui. Vamos embora. Azão, azinho, o homem, azinho, azinho. Tá? Ó, é diferente do outro que a gente acabou de fazer, que esse outro era tudo heterozigoto, ó, tá vendo? Era o azão, azinho, azão, azinho, ó. Aqui já é azão, azinho, azinho, azinho. Então, vai ficar agora o primeiro com o primeiro aqui. O segundo com o primeiro aqui. Tá? Entenderam? Agora aqui, o primeiro com esse segundo aqui e esse com esse aqui. Como vai ficar, ó, azão, azinho. Aí vai ficar azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Vai ficar 50% de cada, né? 50% de nascer com crianças, ou menina ou menino de olhos castanhos e 50% de olhos claros, azul ou verde. Então, a probabilidade, ó, a probabilidade é 100% aqui as quatro. Vocês perceberam que aqui os genes estão separados, aqui eles voltam, porque aqui fecundou, é a criança que foi formada, ó. Tá certo? Aqui já fecundou. Então, esse óvulo aqui, a gente sempre faz assim, que como se aqui fosse um óvulo e aqui um espermatozoide. Tá? Então, aqui a mulher forma os óvulos dela. E aqui, como se fossem os espermatozoides, ó. Então, se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, ó, aqui, aí forma um embrião, azão, azinho, olhos escuros. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, azão, azinho, olhos escuros. Agora, se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, é azinho, azinho e aqui também. Então, fica a probabilidade, se a gente dividir, deu 50%, 50%, tá? Então, a resposta do exercício 1, 50%. Entenderam? Eu gostaria que vocês tentassem fazer agora o 2, sei lá, um casal de olhos claros consegue ter filhos de olhos escuros? Depois, ao contrário, um casal de olhos escuros consegue filhos de olhos claros? Um homem albino, agora a questão do albino, casa-se com uma mulher normal. Qual a probabilidade de ter filho albino? Então, essa mulher normal, ela pode ser azão, azão ou azão, azinho. Eu não especifiquei. Então, vocês podem fazer para mim os dois casos, tá? Desse homem albino, a gente já sabe que o homem albino, ele é azinho, azinho. O albinismo é representado pela letra A. Então, a pessoa normal é azão e a pessoa albina é azinho. O gene sempre está em dose dupla. Toda característica é representada por 2 genes, volto a dizer. Então, a pessoa albina, para ela ser albina, ela tem que ter 2 genes
azinho, azinho. Mesma questão da cor de olhos claros, né? E aí depois nós vamos fazer mais para frente os grupos sanguíneos, tá? Então eu vou ensinar a fazer também cruzamento de grupo sanguíneo com o gene Azão, Bzão, o O, que é o Izinho, Izinho, né? Grupo O, que é o doador universal, o AB é Izão A, Izão B, que é o receptor universal. Então, os genes são representados sempre pelas letras, tá? Isso mundialmente, não tô falando Brasil, não, tá? São regras aí de genéticas que a gente deve seguir para facilitar o desenvolvimento aí dos probleminhas. Então, eu comecei com problemas bem fáceis, né? Porque eu estou longe de vocês, infelizmente, nessa pandemia, nós nos afastamos. Mas agora eu vou começar a fazer mais vídeos novamente. A gente teve uma semana de recesso, agora nós vamos voltar com tudo, se Deus quiser, tá? Espero então que vocês estejam bem na medida do possível. Eu sei que já tô todo mundo com o saco cheio, né? De ficar aí só em casa, perder o contato com os colegas, com os amigos, mas tudo vai passar. Pensem assim. Tudo na vida passa. Eu até coloquei na minha geladeira, no espelho do banheiro, a seguinte frase: tudo passa. Tá? Beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. E depois eu volto para que façamos o exercício 2, 3 e 4. Tá bom? Eu vou fazer junto com vocês, vou dar as respostas, mas tentem fazer, tá? Valeu!